O desejo do meu coração é que essa última noite Deus quebre tudo, amém? Quantos concordam com essa palavra? O meu desejo hoje é beber na garrafa. Não é pôr no copo, é beber na garrafa. Que nós alcancemos o coração de Deus e que Ele possa tocar as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Erga tuas mãos aos céus, por favor. E diga uma palavra ao Espírito Santo. Diga uma palavra a Ele. Aleluia. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira oh Jesus. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na
primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Vem, Espírito Santo, e toca como só o Senhor toca. Nos ministra como só o Senhor nos ministra. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe aonde precisamos ser tocados. Fique à vontade entre nós, Espírito da verdade, Espírito da graça. Ensina-nos Cristo, revela-nos Cristo. Nós precisamos do teu fogo, nós precisamos do teu fogo, nós precisamos do teu fogo, nós precisamos da tua vida, Senhor. Sopra, Senhor, inunda os nossos corações, nos desperta, nos acorda, Deus, nos acorda, Deus, nos acorda, Deus, nos acorda, Deus. Nós precisamos da tua vida, 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 Senhor. Uou! Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é a presença manifesta de Deus. Não há nada na minha vida que eu ame mais do que quando eu percebo a manifestação dele. Não há nada que me alegre mais do que quando eu percebo o seu agir. Espírito Santo. Quando nós olhamos para o texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o 42, é uma passagem tão conhecida, mas que tem chamado tanta minha atenção, porque fala de uma aldeia chamada Betânia. Uma aldeia, ou aldeia de Betânia, aonde a Bíblia fala de algumas, ou a Bíblia fala algumas vezes que Jesus se inclinou para estar em Betânia. E quando você fala dessa aldeia chamada Betânia, era uma aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Mas a Bíblia está sempre se referindo, se eu não estiver errado, existe 7 passagens relatando Jesus indo para Betânia, se eu não estiver errado. E aí você pergunta o que atraía Jesus estar em Betânia. O que fez Jesus? Por exemplo, quando você olha para Mateus, se eu não me engano, Jesus tinha trabalhado o dia inteiro e ele foi passar a noite em Betânia. Ele só foi lá para dormir. Tinha algo em Betânia que atraía Jesus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem algumas coisas que atraem Deus. Existe algumas palavras na Bíblia que são singulares. Por exemplo, você encontra uma vez a palavra na Bíblia, eu odeio. Eu não me lembro de outra palavra que a Bíblia, que Deus diga, eu odeio. Tem uma vez. O que é que Deus odeia? O divórcio. Tem uma vez que ele diz que tem algo que ele não resiste. Existe algo que Deus não resiste. Ele odeia o divórcio, mas o que ele não resiste
é um coração quebrantado. Parece que tem coisas que ele não fala muitas vezes, para que essas coisas se destaquem e seja visto de uma forma especial. Tipo assim, eu não vou ficar falando que eu odeio qualquer coisa, eu odeio o divórcio. Eu não vou ficar falando que eu não resisto qualquer coisa. O que eu não resisto, o que eu não aguento, o que me tira do meu trono, é um coração que é apaixonado por mim. Não é o tanto, presta atenção, o que vai fazer a diferença não é o tanto que você tem de Deus, mas é o tanto que Deus tem de você. Porque Ele já nos deu tudo dele. Ele não deu o que Ele tinha, Ele deu o que Ele era. Porque Jesus não é o que Deus tinha, Jesus é o que Deus é. Você não pode separar Cristo, ainda que são duas pessoas, três com o Espírito Santo, mas uma pessoa só. Você não pode separar o Filho do Pai. A obra do Calvário não é uma obra terceirizada. A obra do Calvário é o Filho, é o Pai que veio através do Filho na terra. Não é uma obra terceirizada. Então, o que vai fazer a diferença não é o tanto que eu tenho dele, porque o tanto que eu tenho dele, fala dele como meu Salvador. Mas o tanto que ele tem de mim, fala dele como meu Senhor. O que você tem dele, você ganhou através da salvação. É por isso que quando nós reconhecemos, o reconhecemos como Senhor e Salvador. Como Senhor, como Salvador, fala do que eu ganhei dele. E como Senhor, fala do que ele tem em mim. Ele é Senhor da sua vida. O que Ele tem de você dá direito a Ele de fazer o que Ele quiser com a sua vida. Então a minha questão não é o tanto que eu tenho dele, mas o tanto que Ele tem de mim, o tanto que Ele pode fazer comigo, o tanto que Ele pode fazer com você, que tanto que Ele pode mexer na tua vida, que tanto que Ele pode mexer nos teus planos e nos teus projetos. E quando eu fui estudar sobre Betânia, aproximadamente 7 passagens falando que Jesus foi para Betânia. Não era o lugar que atraía Jesus. É que em Betânia tinha 3 pessoas muito especiais. Uma família que devia ter passado por algum problema, que não havia nem pai nem mãe. Eles moravam em 3 irmãos. Vocês sabem quem são? Marta, a mais velha, Maria, a do meio, e Lázaro, o caçula. A Bíblia não relata a história dos pais. Nós não sabemos o que aconteceu com os pais deles, mas sabemos que eles moravam juntos. Marta, a mais velha, Maria, a do meio, e Lázaro, o caçula. O que atraía Jesus para Betânia? Por que teve noites, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele tinha passado a noite em Betânia, e quando ele sai de Betânia pela manhã, ele estava com fome. Significa que naquela noite Marta não fez comida não, porque ele saiu de manhã com fome. Então ele não ia lá só por causa da comida de Marta. Presta atenção, deixa o Senhor ministrar o teu coração, porque eu quero ser Betânia para Jesus. Eu quero ser um lugar que atrai a presença dele. Eu não ligo em ser um pregador, eu não ligo em ser conhecido. A minha preocupação é a glória dele. O que eu quero é ouvir a voz do Senhor. O que eu quero é a presença manifesta do Senhor. O que eu quero é uma realidade espiritual. Eu quero o que o Cleito falou no começo. Eu quero Jó 42:5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. O Senhor não é uma história que me contaram. O Senhor não é uma história que me contaram. O Senhor é real. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. O Senhor é verdadeiro. Numa única casa tinha 3 pessoas.
Em Betânia, numa única casa, tinha 3 pessoas. Parece que 3 pessoas nos lembra a tricotomia humana: espírito, alma e corpo. Betânia, casa de Marta, 3 pessoas, tricotomia humana. Pastor, o que atraía Jesus para Betânia? Porque lá tinha Lázaro, e Lázaro o amava. Eu sei que Lázaro era o mais novo, mas eu preciso colocar nessa ordem, de trás para frente. Lázaro caçula, Lázaro o amava, e Jesus queria estar lá. Porque quando você olha para o capítulo 11 de João, quando Jesus recebe o recado da notícia de Lázaro, diz: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ou seja, será que Jesus amava Lázaro? Mas havia algo especial em Lázaro que atraía Jesus. Lázaro o amava. Até que ponto nós amamos Ele? Pastor, eu não sei, eu sei. Nós amamos Ele na medida que nós respondemos no nosso tempo de oração com Ele. Porque quem ama quer estar com Ele. Quem ama quer se relacionar com Ele. Lázaro o amava. Então Jesus em Betânia tinha Lázaro que o amava. Mas ele também tinha Maria que ouvia. Então em Betânia Jesus tem alguém que ama Ele, e tem alguém que ouve Ele. Amor e ouvido. Presta atenção, nem todo mundo que tem orelha tem ouvido, gente. As 7 igrejas da Ásia têm exortação ou exortações e problemas diferentes, mas as 7 igrejas da Ásia, o final das cartas termina com: quem tem ouvidos, ouça. Mas Jesus em Betânia, Ele tinha amor e Ele tinha ouvido. Eu encontrei alguém que me ama em Betânia, e eu encontrei alguém que me ouve. A obra de Deus não começa com as mãos, a obra de Deus começa com os ouvidos. Porque a obra de Deus não é uma iniciativa humana, a obra de Deus é uma resposta que o homem dá para Deus ao ouvi-lo. Você não está fazendo a obra de Deus porque você quer, você só faz a obra de Deus quando Ele te mandou fazer. Nem tudo que eu faço em nome de Deus é para Deus, só é para Deus o que Ele mandou eu fazer. O que Ele não mandou eu fazer não é para Ele. É obra minha, é coisa minha. E se a obra é tua, você paga, mas se a obra é dele, Ele paga. Escute, olhe para mim. Provisão é de Deus, falta não. Deus não trabalha com falta. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquilo ali não é abundância, é provisão. Eu estou há 18 anos no ministério. Teve dias para pagar o aluguel que não tinha dinheiro, mas terminar um culto como esse, não era como esse porque era dia de semana, e nós não temos o dinheiro para pagar o aluguel. Uma igreja pequena, um salãozinho pequeno. Um irmão lá na porta encontrou o diácono e falou: eu queria falar com o pastor. E eu fui lá. O irmãozinho falou: pastor, eu sou desviado da Assembleia de Deus, mas eu fiz um trabalho esses dias e eu queria dizimar aqui. E ele me deu o envelope de dízimo dele, que ele tinha pego, colocado o dinheiro. Eu orei por ele. E quando eu fui contar o dinheiro, era exatamente o valor que faltava para pagar o aluguel. Ele nunca disse que o dinheiro seria pouco. Ele disse que os obreiros seria pouco. Então o que é para faltar não é dinheiro, o que falta é obreiro. Você está entendendo? Ele falou que grande a seara e poucos
ceifeiros. Não é o dinheiro que é pouco. Toda a obra de Deus Ele paga. Você está entendendo isso? Então Jesus, Ele era atraído a Betânia porque Ele tinha alguém que amava Ele. E se eu amo Ele, eu vou sentar aos pés dEle o tempo que for necessário para ouvi-lo. Quem ama, passa tempo junto. Quem ama, não tem limite de tempo. Qual é o tempo, pastor? Quanto tempo eu devo orar? O tempo suficiente até que você tenha ouvido tudo que Ele tinha para falar. Se você fez isso em meia hora, está resolvido. Às vezes você vai precisar de 3 horas, de 4 horas, porque parece que Deus Ele é insaciável. Você dá 1 hora para Ele quer 2. Você dá 2, Ele quer 3. Parece que você vai dando, Ele vai pegando, até Ele ter tudo de você. E sabe por que Ele quer tudo? Porque Ele não entrou com você com 10%. Ele não deu dízimo para ter você. Ele deu tudo. Ele não quer a 10ª parte sua, Ele quer tudo que você tem. Você está entendendo? Não é uma parte sua que é dele. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é dele, por ele e para ele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo veio dele, é para ele, por meio dele, para ele, tudo é dele. Você está entendendo isso? Então em Betânia, Jesus tinha alguém que o amava. Ele tinha alguém que o ouvia. E ele tinha alguém que o servia. Perfeito. Amor, ouvido e trabalho. Amor, porque tudo começa com amor. Por quê? Porque João 3,16 é o fundamento da Bíblia, é o versículo chave da Bíblia. Porque Deus amou. Fundamento do reino, ou um dos fundamentos do reino, é amor. Então, Deus não te quis porque você era perfeito. Ele te quis e te quer porque Ele te ama. Não são os teus erros. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Eu não sei como é que você vai entender o que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Se você tem uma fraqueza, se Deus tem uma fraqueza, a fraqueza dele tem o seu nome. Se Ele tem uma fraqueza, a fraqueza dele tem o seu nome. Ele é louco por você. Ele morre por você. Ele faz qualquer coisa para ter você. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que Ele me ama, cara. Como é que Ele me deseja tanto. Talvez você seja muito melhor do que eu. Os seus pecados são diferentes do meu. Mas eu sou constrangido pelo amor dEle. Eu fico sem jeito em meio ao amor dEle. Em Betânia, Ele tinha alguém que o amava. Ele tinha alguém que sentava aos pés dEle. E Ele tinha alguém que o servia. Isso não é um ministério completo? Amor, ouvido e trabalho. Amor, porque eu te amo, eu vou sentar aos teus pés. E depois de ter ouvido tudo que o Senhor me falou, eu vou levantar e vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Porque não tem serviço se não tem amor. Não tem serviço se eu não ouvir. Quando Moisés sobe para o monte, que ele recebe a visão do tabernáculo, você acha que Moisés podia descer no meio? Moisés teve que ficar lá até quando? Até ele receber todo o projeto, até ele receber todas as instruções. Se você começar a estudar sobre Marta,
você vai descobrir que Marta sentou aos pés de Jesus. Ela só não teve paciência para ficar até o final. Ela sentou-se aos pés dele. Ela ficou um tempo. Mas acho que ela ficou olhando no relógio, falou, vai dar hora da comida. E ninguém preparou nada. Acho que eu vou levantar para fazer alguma coisa. Quando você estuda os elefantes, especificamente os elefantes da África, eles são diferentes de outros lugares. Sabia disso? Os elefantes da África, as orelhas deles são maiores. Os elefantes da África têm orelha maior. Eu penso que nós precisamos ser como os elefantes da África. Bicho com orelha grande e pé pequeno. Porque se o seu pé for maior do que a sua orelha, você vai andar mais do que ouvir. Mas se o teu ouvido for maior do que os teus pés, você vai ouvir mais do que anda. Então nós precisamos de ter o ouvido nos céus e os pés na terra, para andar e nos mover conforme o Senhor nos falar. Nós precisamos nos mover conforme Ele nos fala. Então o que atraía Jesus em Betânia não era só o ouvido de Maria, se é que eu posso usar só. Não é só o amor de Lázaro, mas é que em Betânia ele tinha plenitude do que ele precisava. Eu amo, você o ama, vai para os pés dele. Oração não tem a ver com tanto que eu falo, oração tem a ver com tanto que eu ouço. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. O Watchman Nee dizia, a minha oração começa quando eu não tenho mais o que falar. Porque a ideia não é falar. Você pode até falar o que você quiser, querido, mas no final você tem que terminar que seja feita a tua vontade. Porque você corre o risco de ter perdido todo o seu tempo. Pastor, o senhor pode me dar uma característica de uma oração perfeita? O senhor tem alguma? Tenho. Se você quer uma oração perfeita, além da oração em línguas, que é o que eu acredito que é a oração perfeita, porque você está orando à vontade do Pai, amém? Quando você está orando em línguas, você não sabe o que você está orando, e essa é a vantagem. Mas você quer saber uma oração no entendimento perfeita? Antes de você falar com Deus, escreve ela. Pastor, o negócio aí vai ficar muito mecanizado. Não, é só para você entender se a oração que você vai fazer tem a ver só com você, ou se tem mais gente envolvida. Se o que você vai pedir não tiver gente envolvida, não faça não, que ele não vai responder. Ele não trabalha por mim. A nossa oração, as nossas bênçãos tem que ir além de nós. A nossa vida tem que ir além de nós. O nosso dia a dia não pode parar em nós. A nossa vida cristã não pode parar em nós. Tem almas para ser ganha, tem vidas para ser alcançada. Você sabe qual a diferença do Rio Jordão para o Mar Morto? Parece que são dois rios diferentes, né? E são, porém ligados. Por que eles são ligados? Porque o Rio Jordão deságua no Mar Morto. O Rio Jordão deságua no Mar Morto. E por que o mar é morto? Porque ele não tem para onde desaguar. Porque tudo que eu recebo e distribuo gera vida. Mas tudo que eu recebo e para em mim me mata. Por isso que a vida só tem sentido quando ela vai além de nós. É por isso que as coisas só têm sentido quando elas vão além de nós. Se parar em nós, não serve. Você está entendendo isso, queridos? A plenitude de uma vida em Deus é quando se existe amor. O amor me faz ir para os pés dele o tempo que for necessário. Eu amo, eu vou sentar aos teus pés e vou ficar aqui o tempo que for necessário para me ouvir a tua voz. E depois do Senhor ter falado comigo, eu vou me levantar e vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Quando você
você olha, por exemplo, para Isaías, eu não vou ler, só vou explicar para você, capítulo 6. Isaías já tinha um ministério, ele já era profeta, mas no capítulo 6, Isaías, ele começa a viver algo que mudaria toda a sua vida. Isaías capítulo 6, fala da visão que ele teve do Senhor, sim ou não? Depois dele ter tido a visão de Deus, visão da glória de Deus, ele teve uma visão do quê? Dele mesmo. Ele teve uma visão de quem Deus era. Lembra do que eu falei ontem? Ele teve uma visão de quem ele era, de quem Deus era. E depois ele diz: eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Então primeiro, Isaías tem uma visão de Deus. Depois Isaías tem uma visão dele mesmo. Terceiro, ele viu um anjo com uma tenaz pegando uma brasa do altar. Visão de Deus, visão dele mesmo e visão da cruz. Porque o que é altar não é cruz? Visão dele, visão de Deus, visão dele mesmo, purificação. Aonde foi que nós fomos purificados? Não foi na cruz? Não foi na cruz que nós fomos unidos com ele? Visão de Deus, visão de mim mesmo, visão da cruz. E depois de ter a visão da cruz, eu recebo a visão do ministério. A quem enviarei e a quem há de ir por nós? A visão, Isaías capítulo 6, é uma visão completa de todo aquele que quer viver o ministério. Visão de Deus, visão de como eu estou, visão de cruz e visão de ministério. Se nós não tivermos uma visão da cruz, nós não entendemos nada. Se nós não tivermos uma revelação da cruz, nós não entendemos nada. Então não era um lugar chamado Betânia em si, o local em si que atraía Jesus. O que atraía Jesus em Betânia era Lázaro, era Maria e era Marta. Você é Betânia? Você é Betânia? Dentro de nós, espírito, alma e corpo, amor, ouvido e trabalho. Espírito, alma e corpo, amor. Nós amamos mais a obra do que a Deus. A impressão que eu tenho é que às vezes nós nos prostituímos com a obra de Deus. Nós precisamos amar mais o Deus da obra do que a obra dele. Eu não estou anulando a obra, que diz a obra precisa ser feita, mas ela precisa ser feita dentro do que ele quer que façamos, não dentro do que achamos que precisa ser feito. Ele disse para Pedro, no texto que nós lemos ontem: eu edificarei a minha igreja, a igreja é minha, e quem edifica sou eu. A igreja é dele, e quem edifica é ele. Pedro, você não edifica a minha igreja, é eu que edifico, porque a igreja é minha. Você entende isso? Se nós, queridos, não amarmos a Deus, nós não estaremos aos pés dele. Abra a tua Bíblia no livro de João, já estou encerrando. João capítulo 6, por favor. João capítulo 6. João capítulo 6, acharam? Versículo 28. João 6, 28. Olhe bem para esse texto. João 6, 28 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, ou seja, dirigiram-se a Jesus, perguntando, presta atenção, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Está no singular ou no plural?
O que faremos para realizar as obras de Deus? Olha o versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa. Não tem obras, só tem obra. O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus falou: não. Vocês estão perguntando como se a obra fosse muitas coisas. E a obra é uma coisa só. Dentro da obra existe muita coisa a ser feita, mas não tem obras, é obra. O que faremos para realizar as obras de Deus? No plural, Jesus respondeu: a obra de Deus é essa. Ou seja, é uma coisa só. A obra de Deus é que creiais quem por Ele foi enviado. Quando você estuda o livro de João, João revela a unidade, a fusão, a união entre Cristo e a igreja, ou entre Cristo e o homem. Quando você estuda Apocalipse, a questão é que quando nós olhamos para o Apocalipse, nós só enxergamos bicho e monstro. O fundamento de Apocalipse não são os monstros, mas é o encontro do noivo com a noiva. O fundamento de Apocalipse não são a besta que saiu do mar. O fundamento de Apocalipse é a restauração de Adão e Eva, Cristo e a igreja. Porque o que é a Bíblia, pastor? A Bíblia é um romance de Gênesis a Apocalipse. Porque a Bíblia começa no jardim e termina. Onde é que termina, meu irmão? Com as bodas, com a festa. Você está entendendo? Começa com a destruição de um casamento e ela termina com a restauração de um casamento. A Bíblia é um livro de amor. A Bíblia é um livro de paixão. Você já comprou um livro por nome? O que o senhor quer dizer, pastor? Eu geralmente não compro livro por nome. Eu compro livro por autor. Quando eu conheço o autor, eu compro tudo dele, né? Quando eu, por exemplo, eu encontro alguma coisa do Dr. Miles Monroe, que morreu há 1 ano, eu quero comprar tudo dele, porque ele era o cara. Você compra. Mas quando você encontra um livro que você gostou do nome e você não sabe o que tem dentro, como é que faz para comprar esse livro, para não perder dinheiro? Deixa eu te dar uma dica. Vai lá para o fim do livro. Vai lá para o finalzinho, vê como é que ele termina. Se terminar bem, pode comprar. Porque quando você não consegue entender o meio, mas você sabe como é que termina, está tudo resolvido. Você entende tudo na Bíblia? Entende não? Eu tenho uns trem em Apocalipse que eu não entendo até hoje. Estou sendo sincero. Mas eu sei como é que vai terminar. Pastor, como é que vai terminar? Vai terminar em festa. Mas e a besta, a mulher? Eu não entendo, eu não sei. O que o senhor sabe, pastor? Eu sei que no final vai dar festa. Porque aquilo que eu não entendo, eu venço por aquele que eu conheço. E eu conheço Jesus. Você não entende o que você está passando? Você não entende o que você está passando? Vença por aquele que você conhece. Eu não entendo, mas eu conheço Deus. Eu sei quem é Ele. Eu sei o que Ele vai fazer. Aquilo que eu não entendo, eu venço por aquele que eu conheço. É por isso que o relacionamento com Deus não é para você entendê-lo.
Você não se relaciona com ele para entender. Como é que isso daqui vai entender Deus, gente? Esquece. Não tem jeito não, gente. Não tem como, é muito pequeno. Quando você estuda o livro de Jó, eu acho maravilhoso, querido. O livro de Jó foi escrito na época de Noé. É considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Os incrédulos dizem que é uma ficção, diz que é um livro apócrifo. Não é. Mas o livro de Jó, há quem diga que o livro de Jó é o livro do capeta. Sabe por que eles dizem isso? Eles dizem isso porque eles pensam que o diabo está em todo o livro. O livro tem 42 capítulos, gente. O nome do diabo só aparece no capítulo 1 e no capítulo 2. Como é que um livro que tem 42 capítulos, o capeta só aparece no capítulo 1 e no capítulo 2, o resto não tem nada a ver mais com o capeta? O nome do diabo não aparece mais. Capítulo 1 aparece o diabo. Capítulo 2 aparece o diabo. No capítulo 3 o diabo vai embora. E quando você olha o capítulo 2, o capítulo 1 e o capítulo 2, a escrita é de um jeito. Quando você vai para o capítulo 3, a escrita muda. O jeito de escrever muda. Capítulo 1 e 2 está no formato de carta. Capítulo 3, até o final, está em formato de poema. Olha para a sua Bíblia que você vai ver que está assim. Você já parou para pensar nisso? Não. Era tudo cartas. Quando chega no capítulo 3, se torna um romance. Romance, pastor. Capítulo 1 e capítulo 2, aonde tem o diabo, não tem romance. Mas o capítulo 3, Jó descobre, Deus já sabia, e deixa que a alma de Jó venha à tona. O problema de Jó não era o diabo, era a mente dele. O diabo foi fácil Jó vencer. O que foi difícil, que ele precisou de 2 capítulos para vencer o diabo. Capítulo 42 já dá o resumo da obra. Então 39 capítulos ele precisou para vencer ele mesmo. Imaginou, gente? Você vence um diabo com 2 capítulos e demora 39 capítulos para vencer você mesmo. Quem é pior, você ou o diabo? Deus não tem problema com o diabo não, gente. O problema de Deus é o diabo da nossa mente. Capítulo 3, Jó começa a falar: olha, maldito foi o dia que eu nasci, o dia que disseram que nasceu menino, e pá, vai falando. Deus vai ouvindo quietinho, porque quando você fala muito, Deus fala pouco. Você sabe por que é muito difícil a gente ouvir Deus na crise? Porque a gente fala demais. E se você fala muito, Deus se cala. Se você se cala, Deus fala. E às vezes Deus cala, porque quando Deus se cala, a nossa alma fala muito e ela vem para a superfície. Mas no capítulo 38 Deus entra. E Deus começa a falar com Jó. Vou te fazer umas perguntas, Jó, e você começa a me responder. E Deus começa a fazer umas perguntas para o Jó assim muito básico. E Jó não consegue responder nenhuma. Presta atenção, tem muitas catástrofes no livro de Jó, 10 filhos mortos, doença, perca de bens, de tudo. Mas no capítulo 42, versículo 1 diz assim: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Eu bem sei. Diga comigo, eu bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O que Jó estava dizendo? Eu sei que no final vai ser do jeito que o Senhor quiser. Eu sei que no final vai ser como o Senhor quiser.
Então, queridos, eu não posso desenvolver uma fé no que Deus faz, porque quando Ele não faz, ou se Ele não fizer, eu fico chateado. Não desenvolva uma fé no que Deus faz, desenvolva uma fé em quem Ele é. Não desenvolva uma fé no que Ele faz, porque se Ele não fizer, você pode ficar chateado. Desenvolva uma fé em quem Ele é, e Ele é fiel, Ele é Deus. Relacionamento, igreja. Veja quantos horários vocês têm de oração aqui. 7h10 da noite. Na terça-feira é às 7 horas, não é isso? Quantas orações você tem? Tempo para orar, para ter vida com Deus, para buscar o Senhor. Pastor, eu oro até quando? Até as coisas mudarem? Não. Você ora até ser mudado. A gente não ora até as coisas mudarem, porque se aquilo não mudar, como é que faz? Eu oro até eu ser mudado, porque tem coisas que não vão mudar. Quem vai mudar sou eu. E se eu mudei, acabou. Às vezes Ele não vai mudar as coisas à sua volta, Ele vai mudar as coisas dentro de você. Às vezes Deus não precisa mudar a tua mulher, Deus precisa mudar você. Às vezes Deus não precisa mudar seu marido, Deus precisa mudar você. E se Deus mudou você, Ele mudou o que Ele precisava. Você está entendendo isso, queridos? Amor. Eu tenho orado a Deus pedido, dá-me um batismo de amor. Eu quero amar Jesus mais do que qualquer coisa na minha vida. Entenda, queridos, pelo amor de Deus, eu respeito a convicção de cada um, mas o maior anseio do meu coração é ficar com Ele. Não tem nada na minha vida, Deus é testemunha, Deus é testemunha. Não tem nada que eu ame mais do que ficar com Ele. Eu tenho tanto prazer de estar aqui, eu me sinto tão honrado. Eu já disse isso da outra vez que eu estive aqui, porque o Eric foi que introduziu a visão de vida no Espírito em Carapicuíba em 2008. Eu louvo tanto a Deus pela vida dele. Eu era tão ativista, eu corria tanto atrás das coisas, mas Deus me colocou dentro de um quarto. Eu sei que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua realidade, mas a mim, o texto que está no meu coração, que Deus sempre fala comigo, é Atos 6, quanto a nós, nos dedicaremos ao ministério da palavra e da oração. Não é lícito nós deixarmos o ministério da palavra, a oração e servir a mesa. Não é lícito, eu não vou, queridos, eu não vou deixar. Olha, Maria, Marta, só uma coisa é necessária. Não tem obras, só tem obra. Sabe quantas coisas Paulo falou que fazia? Quantas? Quantas coisas Paulo falou que fazia? Uma coisa eu faço. Eu só faço uma, eu não faço duas. Você não tem que fazer muita coisa. Você só tem que fazer o que Deus mandou você fazer. Você não tem que fazer mais nada. Quando Deus te fala algo, Ele não está pedindo a sua ajuda. Ele está dizendo, eu estou te falando, acredite no que eu estou te falando, está resolvido. Quando Deus te fala algo, Ele não está pedindo a sua ajuda. Ele está dizendo, fique no lugar que eu te disse. Fique no lugar que eu te falei. Sabe onde foi que João Batista abriu uma igreja? A gente nunca abriria. João Batista abriu uma igreja no deserto. Não tinha ar-condicionado igual a gente tem aqui. O deserto é um lugar assim bem eclético. De dia é muito quente, mas de noite é muito frio. Eu não sei se ele fazia culto de manhã e à noite, mas dava para escolher se você queria ir no culto da manhã ou no culto da noite. Você está entendendo? Ele fazia culto lá durante o dia. Eu penso que João não tinha um cheiro muito agradável, vestido com pele de animal, de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, aquele solzão de rachar, parece que eu estou vendo um homem queimado do sol. Esse era o pastor da igreja. Eu não sei se ele era um cara muito atraente, nem para almoçar junto.
cara abre uma igreja no deserto, ele vai para lá. Sabe o que aconteceu? A multidão fluía para lá, corria para lá. Ele não tinha programa na rádio. Ele não pagava TV. Não pagava programa de TV. Não vendia lencinho ungido. Não, nem martelinho. Ele não fazia nada disso. É porque nós estamos chegando num tempo, escute o que eu vou falar agora. Nós estamos chegando num tempo que o povo só vai para um lugar onde Deus estiver. Quando você está no lugar onde Deus coloca, Ele se responsabiliza por todo o resto. É por isso, não é que não tenha muitas coisas a serem feitas na obra de Deus, mas a obra de Deus é uma só. Dentro dela existe uma pluralidade, mas a obra de Deus é singular. Eu entro para o meu quarto, eu vou ter tempo com Ele, porque eu amo, e eu vou ficar lá o tempo que for necessário. Ele vai falar comigo. A hora que Ele falar, eu vou me levantar, descer do monte e vou para o vale, executar o que Ele me falou. E eu posso ir porque Ele me respalda. Eu posso fazer porque Ele mandou eu fazer. Não tenha medo de caminhar dentro do que Deus te falou. Não tenha medo de fazer o que Deus te falou. Alguns anos atrás, não sei quantos leram o livro do David Jong-Shu, Quarta Dimensão, quando ele fala que está pregando sobre o sal da terra, e o homem no meio de uma multidão ouve a palavra, e no final do culto ele vai cumprimentar o pastor dele, e ele diz: eu quero te agradecer porque hoje Deus me deu uma palavra sobre a minha empresa. E o pastor Jong-Shu fala o seguinte: eu não falei sobre empresa na mensagem hoje. O rapaz falou sim. Eu estava orando para Deus me falar que tipo de empresa que eu ia abrir, e Deus me falou para me abrir uma empresa de sal. E ele pensou, o David Jong-Shu pensou, sal não dá dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro vendendo sal, gente? O homem pegou a palavra, abriu o negócio e se tornou o maior empresário de sal na Coreia. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Amor, ouvido, trabalho. Amor, ouvido e trabalho. Primeiro eu amo. Eu não posso começar amando a obra, eu tenho que amar Ele. Eu tenho que amar Ele. Eu quero estar com Ele. E à medida que eu amo, Ele revela o seu coração para mim. Ele me conta o que Ele quer que eu faça e por que eu fui criado. Você está entendendo isso, queridos? Amor, jovem, ame mais a Ele do que qualquer outra coisa. Menos tempo no WhatsApp, menos tempo no Facebook, mais tempo com Ele. Passe mais tempo com Ele. Porque o teu futuro está sendo estabelecido através da oração, através do teu relacionamento com Ele. É o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença. Tem gente que não ora para casar, agora casou, tem que orar o dia inteiro. Porque quem não ora para casar vai passar o casamento inteiro orando. Quem ora para casar desfruta. E quem não orou para casar rala, meu filho. Pode ralar, você vai ver agora o que é bom. Pastor, eu casei cego. Fecha o olho e continua, meu filho. Vambora. Vamos colocar de pé. Eu não sei você, mas eu quero ser Betânia. Eu quero ser Betânia. Segura só um pouquinho. Sabe o que eu penso? Segura aí, Cleito. Eu penso que aquela música assim,
Eu penso que aquela música quem cantou foi Maria. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Eu acho que foi Maria que cantou isso para ele. Fica, não vai embora não. Faz em mim morada permanente. Eu acho que foi Maria que cantou essa música. Fica, Senhor, já se faz tarde. Você sabe que eu cheguei na igreja com 14 anos. Eu passava fome. Minha mãe era macumbeira, meu pai era alcoólatra. Eu fui morar na frente da igreja e eu fiquei amizade com a caseira. E ela me emprestava a chave da igreja. Eu orava 3 vezes por dia. Meu pai chegava bêbado em casa, então eu preferia ir dormir na igreja. A minha juventude inteira foi orando. Eu deitava no púlpito, eu dizia para Deus: me usa, Senhor. Meu pai dizia que eu ia ser um bandido. Desde muito cedo eu encontrei um lugar em Deus. O seu futuro não tem a ver com o que você está fazendo. Me entenda, interprete no Espírito isso. O teu futuro tem a ver com o que Deus tem para você. Você sabe por que nós estamos tão frustrados? Porque nós estamos tentando de tudo e não estamos ouvindo nada. Se nós parássemos para ouvir, nós não teríamos tanta frustração na nossa vida. Frustração profissional. Ah, pastor, estou ganhando um monte de dinheiro, mas está amargurado, está triste. Por quê? Porque você não está fazendo o que nasceu para fazer. Agora deixa eu te dar uma palavra. Faça o que tiver que fazer, mas volte para a rota. Volte para a rota. Volte para o lugar que Deus tem para a tua vida. Volte para a rota. Volte para a rota. Aleluia. Feche teus olhos. Os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me a canção do céu. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me a canção do céu. E o que os anciões estão vendo, que os fazem se prostrarem a ti, e os anjos vêm no céu, te faz clamar santo. E o que Os anciões estão vendo, que os fazem se prostrarem a ti, e os anjos vêm no céu, que faz clamar santo. Santo, 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 santo. ao redor
Você pode fazer uma oração neste momento e dizer: Senhor, eu quero ser a tua casa favorita. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Canta essa para nós. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar, aonde o Senhor quer estar. Eu quero ser a tua casa favorita, Deus. Eu quero ser a tua Betânia. Eu quero ser um lugar onde o Senhor quer pernoitar. Eu quero ser um lugar que atrai a tua atenção. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Quero ser o teu altar. Quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Abre teu coração para Ele. Quero ser. Diga para Ele: eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Com seus olhos fechados. Sabe por que você tem chorado? Você tem chorado porque você sabe que não era isso que Deus queria para você. Não era isso que Ele queria para você. E mesmo você sabendo que não era isso, você insistiu em seguir. Volte. Volte. Ouça a voz dele, volte. Volte para o lugar. Volte. Volte para o lugar. Não entre em condenação, não. Volte para o lugar. Você pode dizer para ele: eu quero de volta o que eu perdi. Eu quero de volta o que eu perdi. Eu quero um fogo que queimava. Jesus, eu quero ser o lugar que o Senhor quer estar. Eu quero te amar como eu te amei um dia. Eu quero orar como eu orei um dia. Eu quero me apaixonar como um dia eu me apaixonei por ti.
Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Traga vida, traga renovo neste lugar, Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Cante isso aí. Eu quero ser tua casa.